bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios com a série Matemática para Todos. Hoje o assunto é sobre a descrição de um conjunto por meio de uma propriedade. Afinal de contas, nós estamos no domingo e vamos à aula dando continuidade à nossa série sobre conjunto dos números naturais. Então, nós aprendemos o que é um conjunto de números naturais. Então, por exemplo, são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. São os números que nós conhecemos. E como nós poderíamos representá-lo? Ou seja, como eles poderiam aparecer em sua descrição? Em primeiro momento, os números, eles podem ser representados por letras. E letras minúsculas do alfabeto, né? Então, o X, o N, o A, o B, o C, o D, qualquer letra do alfabeto minúscula pode representar um número. E esse número X, então, que representa um número natural, pode ser escrito assim, em símbolos. X pertence ao conjunto dos números naturais. E pode ainda ter uma condição para esse X, para esse conjunto, para essa representação, que X seja menor do que 3. Então, se o X for um número menor do que 3, ele pode ser 0, 1 ou 2. E como eu posso nomear esse conjunto? Eu posso colocar como um conjunto A. Então, esse conjunto A vai ser a propriedade dos elementos desse conjunto, que é a condição de ser menor do que 3. Então, é formado pelos números 0, 1 e 2, entre chaves, porque nós aprendemos em conjuntos que a representação dos elementos são colocadas entre chaves. E aí, essa propriedade, então, pode ser escrita da forma simbólica. X, que pertence aos naturais, tal que, então, esse símbolozinho que nós temos aqui, ele quer dizer tal que, né? É assim que nós lemos, tal que X seja menor do que 3, é a condição. Então, para isso, nós temos algumas simbologias. Então, nós vamos usar de novo o sinal de menor, maior. Então, vamos ver isso, eu vou passar para vocês num quadro. Vamos ver isso como acontece. Então, nessa propriedade que nós montamos dentro do conjunto A, que tem aquele sinalzinho, a simbologia do menor, pode aparecer outros sinais. Por exemplo, o maior, o menor igual ou maior igual. E como que eu vou ler isso? Como é que eu vou analisar? Então, A maior que B. Então, A é maior que B. Depois, usando o menor, como nós já vimos. A menor que B. Então, A é menor que B. Quando tem esse risquinho ao lado do sinal, quer dizer igual. Então, A menor ou igual a B. Então, A é menor ou igual a B. Então, ele pode ser igual a B. Então, naquele momento, aquele número entra dentro do conjunto. Então, se no exemplo que foi dado, que nós tínhamos lá, que o X era menor do que 3, tivesse um igualzinho, então aí no exemplo nós teríamos 0, 1, 2 e 3. Né? Então, o 3 entraria no conjunto porque tinha o sinal de igual. A maior ou igual a B. Então, A é maior ou igual a B. Então, ele pode ser tanto os números maiores do que A e igual a B. Certo? Então, esse E que nós vamos usar, né, quer dizer ao mesmo tempo. Ele tem que entrar no conjunto se tiver essa ideia do E. Então, vamos ver um exemplo para a gente poder entender como isso funciona na prática. Então, no nosso exemplo aqui diz assim, dado que N é um número que pertence ao conjunto dos naturais, esse N tem que ser maior que 7 e N tem que ser menor que 10. Então, esse número natural N, ele tem que ser maior do que 7 e menor do que 10. E menor do que 10. É essa a ideia que está dizendo aqui. Ao mesmo tempo, isso tem que ocorrer. Vamos nomear o conjunto aqui com a sua propriedade. Vamos chamar aqui de A, como nós colocamos na teoria. Poderia ser B.
sempre com letras maiúsculas, a nomeação da propriedade. Então, nós temos lá, seria um n que pertence ao conjunto dos números naturais, tal que o n seja maior do que 7 e o n seja menor do que 10. Como seria esse conjunto A, nomeando esses elementos então? Se tem que ser maior que 7, ele não pode ser 7. Então, ele teria que ser o 8, né? O 9, aí eu paro. Por quê? Porque eu tenho uma outra condição que também precisa ser respeitada, né? O E. Que o N tem que ser menor do que 10. Então, ele não pode ser 10. E menor do que 10 seria quem? O 9 e o 8. Também não pode ultrapassar para o 7. Por quê? Porque o limite aqui é o 7. Então, esse seria para nós o conjunto A. Exercícios. Então, exercícios. O primeiro diz assim: se n pertence ao conjunto dos números naturais e n é menor do que 5, então quais são os números n que n pode ser? Quais são esses números, né? Então, analisa e escreve aqui. É bem curtinho, é só para poder treinar um pouquinho essa nomeação de elementos. Por quê? Quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão trabalhar em equação produto, em equação consciente, vocês vão ter que escrever conjuntos através dessas condições. E isso se torna difícil quando a gente não dá os primeiros passos. Então, se x pertence ao conjunto dos números naturais, e x é maior do que 5, e x é menor ou igual a 9, então quais são os números que x pode ser, né? Então, eu vou até colocar aqui o que, embora ele é subentendido, né? Que x pode ser. Então, indique os elementos dos conjuntos x que pertence a n, tal que x seja maior do que 7. Então, quem seriam esses elementos? E x que pertence a n, tal que x seja maior ou igual a 7. É apenas para vocês poderem trabalhar a ideia do maior ou igual. Essa é a função do exercício. Vamos ao quarto exercício. O quarto exercício é: diga se o conjunto é finito ou infinito. Então, vocês vão analisar os naturais, o x que pertence aos naturais menor, x menor ou igual a 1000, o x que pertence aos naturais, x maior ou igual a 10, e o x pertence aos naturais, x maior do que 1000. Cada um deles e dizer, é finito ou é infinito? E na quarta-feira nós vamos ver isso analisando cada um deles. Determinem os conjuntos A união com B e A intersecção com B, sendo dados que A é x que pertence aos naturais, tal que 5 é menor do que x, que é menor ou igual a 10. E B, que é x que pertence aos naturais, tal que 3 seja menor ou igual a x, menor ou igual a 8. A dica é, primeiro, nomeiem os conjuntos, montem os elementos deles e depois analisem a união e a intersecção, e na quarta-feira nós iremos analisar. Obrigada pela companhia de vocês, sejam bem-vindos vocês que se inscreveram ao canal. Agradeço a companhia de todos os inscritos e também daqueles que por algum interesse também assistem à nossa aula, mesmo não estando inscritos. Compartilhem, curtam a aula se vocês gostaram e até quarta-feira, pessoal, aonde iremos fazer a correção dos exercícios. Obrigada!